Quando a gente fala em rim, o rim, ele está relacionado ao Zi. E o que significa esse Zi? Esse Zi está relacionado com a força de vontade. Então, por exemplo, um paciente que ele pensa, né? Hoje eu preciso, antes de trabalhar, eu quero ir fazer atividade física, e ele está acostumado a fazer atividade física, só que ele passa por um momento onde ele tem preguiça de sair da cama para ir fazer atividade física, ele se sente mais cansado, mais desanimado. Então, isso daí está relacionado com a parte do rim dentro da visão oriental. E sempre quando eu falo em desequilíbrio ou alguma patologia, não é necessariamente que o paciente tenha algum problema de rim dentro da visão da medicina ocidental. Ele pode estar com um desequilíbrio dentro do meridiano do rim, por exemplo, né? Então, o rim, ele está relacionado, ele influencia na determinação para que a gente siga os nossos objetivos, né? E muito uma estreita relação aí com o que eu te falei da força de vontade de fazer as coisas. E a emoção que está ligada com o rim é o medo, a insegurança e o medo, né? Então, o medo, ele tem aí uma estreita relação, lembrando que a gente nunca pensa de forma isolada, tá bom? E quando a gente tem uma deficiência de rim, o paciente, ele pode sentir medo, que ele sente esse medo no físico dele. Então, ele pode ter mais vontade de ir ao banheiro para fazer xixi. O paciente também pode, por exemplo, ter síndrome do pânico, né? Ele sente angústia, ele não sente aquela força de vontade para fazer as coisas, ele tem a falta da força de vontade para poder fazer as coisas. E quando a gente tem um quadro de excesso, o paciente, ele apresenta um comportamento mais autoritário, ele tem mais temor e ele é mais abusivo, ele não pensa muito nas precauções de alguma atitude que ele possa ter. Ele acaba sendo mais impulsivo dentro de um comportamento, né? Então, e o que isso tem a ver, né, com a dor na coluna, com a raiz da dor na coluna e com o Shiatsu Manabe, que o paciente que tem um desequilíbrio de rim, ele pode apresentar sim uma dor na região posterior, né? E quando eu te falo de Shiatsu Manabe, é que dentro do Shiatsu Manabe a gente trabalha os pontos nas costas, e aí nas costas a gente tem um meridiano muito importante, que é o meridiano da bexiga. E aí quando a gente está falando de rim, é um exemplo de um ponto que você pode utilizar para fortalecer o rim, é o ponto bexiga 23, que está localizado nas costas, né? Então, você pode utilizar o ponto bexiga 23.